No primeiro episódio da websérie Memória Viva, conhecemos sobre a origem da terapia ocupacional nos hospitais psiquiátricos e os bastidores do processo que originou a aprovação do Decreto-Lei 938 de 1969, que regulamenta a terapia ocupacional no país. Dando continuidade à história, nossos convidados contam sobre os primeiros cursos superiores e as mobilizações em busca da atualização curricular da profissão. Se você não assistiu ao episódio anterior, clique no link da descrição do vídeo e tenha acesso ao capítulo na íntegra. Antes de haver a profissão como nível superior, houve 4 turmas de técnicos em reabilitação. No início não havia currículo mínimo, até que no dia 23 de junho de 67, o Conselho Federal de Educação, através da portaria 293, de 23 de junho de 67, determinou o currículo mínimo de cursos técnicos de fisioterapia, que já teria que ser com 4 anos. Aí, então, em 67, a Faculdade de Ciências Médicas, que já tinha recebido o curso no dia 23 de abril de 1965, ficando responsável por ele, e dando nome aos cursos de curso técnico de fisioterapia e terapia ocupacional, a Faculdade de Ciências Médicas, então, designou um médico, não havia quem designar, fosse professor da faculdade, para ser o coordenador do curso de fisioterapia e terapia ocupacional técnico e criar o currículo. Como não tinha em quem se espelhar, o que eu tive que fazer foi, em cima dos próprios joelhos, com uma prancha, com a ajuda de Marília Viotti Cury, que era uma super secretária, nós criamos um curso imitando o currículo do curso de medicina, com a porção de áreas que hoje a gente sabe que não teria interesse para a fisioterapia e terapia ocupacional, apenas diminuindo as cargas horárias. Então, houve uma porção de disciplina, parasitologia, microbiologia, patologia geral, um sem número de disciplinas. Nosso grupo todo de terapeuta ocupacional e físio tinha um número muito grande de meninas. Então tem uma questão feminista aí interessante. Foi a primeira vez que as ciências médicas recebeu uma turma com tão grande número de meninas. O primeiro curso superior, ele veio do Arapiara para a Faculdade de Ciências Médicas, né? Ele veio com um currículo extremamente técnico, um currículo médico bem enxuto, com noções de todas as áreas da medicina possíveis e imagináveis para aquele profissional. Nós tínhamos basicamente um currículo similar, reduzido, do curso de medicina. Que eu me lembro, a gente tinha 22 cadeiras clínicas, né? E primeiro porque a questão da profissão ainda era muito incipiente, não se sabia o que ensinar, não sabia o que eram os conteúdos específicos, né? Segundo, porque durante muitos e muitos anos, a vinculação das profissões na área da saúde eram muito vinculados a esse modelo biomédico. O curso de fisioterapia e o curso de terapia ocupacional tinham o mesmo currículo, a mesma grade curricular, diferenciando apenas em 2 disciplinas, que era a terapia ocupacional geral e aplicada. Então, nós praticamente era uma turma só, de físio e de TO, e que tínhamos aulas específicas das 2 profissões. Na formação, a gente não tinha nem professor direito. Nós tínhamos 2 professores no curso de terapia ocupacional. A gente tinha, na verdade, só essas
eram 4 disciplinas específicas, era TO Geral 1, TO Geral 2, TO Aplicada 1, TO Aplicada 2, né? Então, era o momento em que a gente tinha maior contato com o conteúdo do curso. E a estrutura do currículo era uma estrutura que seguia a influência até então e a origem da profissão, que era a estrutura médica, né? A formação de caráter bastante biomédico, que seguia as especialidades, né? E que a gente ia, às vezes, tomar contato mesmo com a profissão no momento que a gente chegava nos estágios, né? Que a gente tinha uma noção maior. Houve alguns esboços de mudança, mas ainda o currículo técnico tinha um peso. Isso só foi alterado num movimento grande, encabeçado pela Associação Brasileira de Terapia Ocupacional, na época se chamava ATOB, né? Em que reuniu profissionais de várias partes do Brasil, e a gente fez uma proposta curricular que nos desvencilhava e ampliava esse modelo biomédico, incluindo matérias de formação mais humanística, né? Incluindo matérias de formação geral e matérias profissionalizantes, né? Eu acho que isso foi uma contribuição importante que a gente teve na terapia ocupacional, essa mudança de perfil. O professor Rui, já na época, quando ele estava já estudando, ele já tinha algumas inquietações quanto à lógica instituída para o ensino, para o conhecimento, que se dava de uma maneira, vamos dizer assim, dualista, né, que era o ser humano visto como o ser humano do corpo e da mente. E aquilo ali já o incomodava de uma certa forma, porque, falando de uma maneira muito simples, né, é como se a gente trabalhasse com o corpo, a gente não trabalhasse com a mente. Se a gente trabalhasse com a mente, a gente não trabalhasse com o corpo, né? E como se a gente, inclusive, pudesse dividir o ser humano dessa maneira. Talvez até a gente pudesse, numa visão crítica, entender que na origem da lei de instituição dos cursos, nós temos um pouco isso, né? Assim, então, quase como que o território da fisioterapia voltado ao corpo físico e o território da terapia ocupacional voltado ao corpo mental, né? Talvez nesse aspecto aí, as duas profissões num compromisso muito grande de estabelecer uma síntese. E o professor Rui, desde essa época já como estudante, ele tinha essa inquietação. Constantemente ele repetia: nós, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, nós somos uma só profissão, nós somos reabilitadores. Já na década de 80, né, já bem à frente, em 80, foi que nós podemos falar que fizemos uma grande mudança curricular, já pensando o que seria importante para o terapeuta ocupacional e já com uma construção de um corpo docente que antes a gente não tinha. O que eu acho que acontece nesse período de 80 ajudou a construir, né, e a questão da especialidade foi a questão da reforma psiquiátrica, que foi uma política muito forte e que a terapia ocupacional entrou de cabeça nisso, nessa história. Então, acho que a década de 80 traz para a terapia ocupacional um lugar muito especial dentro da saúde mental. Quando eu conto isso em sala, o povo olha para mim com aquele olhar bastante histórico, porque eu era estagiária da FHEMIG nessa época. E a FHEMIG que geria os grandes hospitais psiquiátricos. Então, foi aquele período realmente das denúncias. E o Estado de Minas, via FHEMIG, fez um grande mutirão, levando assim, dezenas de profissionais para Barbacena, para que todos aqueles sujeitos, eram cerca de 2.000 pacientes, pudessem ser avaliados para se traçar uma perspectiva do que se poderia responder mediante isso, né? Então, assim, né, eu acho que você tem razão, a questão da reforma psiquiátrica realmente alavanca muito, e principalmente esse engajamento com um compromisso de um acesso e de uma qualidade daquilo que estava sendo prestado, mas acho que também tem aí uma resposta a todo um sistema público de assistência da população, de um contingente de população para assistência pública, que vai trazer uma série de questões que aquele modelo de assistência, aquele modelo pensado de formação, não consegue responder. Acho que não é possível que o ser humano tinha tanta maldade, né? É uma visão, né, assim, de que
o ser humano adoecido, a maneira de protegê-lo era retirá-lo da sociedade e segregá-lo a uma condição. Agora, por que, além disso, não se deu o mínimo de atenção humanitária a ele? Então, o professor Rui, no meu entendimento, ele iniciou esse processo em Minas Gerais de maior humanização do atendimento e a aplicação dessa lógica. A pessoa, mesmo no máximo de seu adoecimento, ele tem um mínimo de capacidade para a reflexão. Se eu permitir que a pessoa, em condições especiais, e aí entra aquilo que nos é específico, que nos é de conhecimento técnico, que é da ciência da terapia ocupacional. Como que eu organizo um ambiente, uma oficina, um setting, para que a pessoa explore com o máximo de sua condição, mesmo que ele tenha o mínimo de possibilidades. Então, eu não vou valorizar a falta do ser humano, eu vou valorizar aquele potencial remanescente. A proposta na época era muito vinculada à possibilidade de expressão. Trabalhava com uma população que estava isolada, internada às vezes há muito tempo, né? E uma possibilidade na época da expressão via as questões mais artísticas. Trabalhava muito com pintura, muito com modelagem, mas fazendo esse vínculo, né, da realidade externa, da realidade interna, né, e da forma de se expressar. E de poder acolher essa expressão e conversar um pouco sobre ela. Eu acho que não só de atenção à saúde, todo esse movimento, ele também veio atender a uma necessidade dos terapeutas ocupacionais. Porque até então, cada escola tinha o seu currículo pensado de acordo com as necessidades de um grupo que estava nessa escola. A Ciências Médicas, ela contribuiu muito quando ela colocou e cresceu o seu currículo de técnico com terapia ocupacional aplicada à geriatria, à psiquiatria, e trouxemos o Rui Chamoni para dar aula, e trouxemos Carmen Teresa Costa, tá? Quando acrescentou farmacologia no currículo, e isso lá na minha turma, né, para dar subsídio para a gente saber os efeitos da medicação para aquele cidadão, o que era possível resgatar com a medicação ou sem a medicação. Nós montamos laboratórios para que os alunos pudessem começar a ter aulas práticas específicas da terapia ocupacional. E chamavam os artistas, chamavam outras pessoas, né, para participar, compramos equipamento, montamos laboratórios de atividades nesse sentido. De 69 para agora, conquistamos muitos espaços, novas áreas começaram. Como que foi trabalhar com a prática baseada em evidência, trazer a teoria e também constituir uma prática nova com os terapeutas ocupacionais? Eu participei de um fórum mundial coordenado pela Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais, que o objetivo era difundir a prática baseada em evidência na terapia ocupacional, incorporá-la nos seus currículos, incorporá-la na formação, né, fazer disponível aos profissionais, porque aqueles que já estavam formados precisavam também se familiarizar. Isso foi uma força-tarefa coordenada pela Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais. Então, isso hoje está muito presente no currículo, na formação, está muito presente para os profissionais. Nós tínhamos, nesse começo, até a década de 90, uma cisão muito grande entre os serviços e a academia, né? Eram quase que opostos, né? Havia uma briga. Quem era da universidade não entrava nos serviços, quem era dos serviços não fazia pesquisa, né? Eu acho que nós ainda estamos aprendendo a fazer pesquisa de qualidade, metodologicamente controladas e fundamentadas, para que a gente possa efetivamente usar essas evidências na prática. Quando eu falo disso na universidade, as pessoas pensam que é pegar uma pesquisa do exterior e
colocar aqui no Brasil e na prática clínica. E aí você tem que desconstruir um preconceito para aí poder dizer para eles, gente, não é isso. Não é pegar uma coisa já pronta, feita em outro país, e aplicar na prática, né? E eu acho que são poucas, a UFMG faz isso, nós fazemos isso em Ribeirão, a UNB também faz, mas são poucas as universidades brasileiras que estão fazendo essa discussão, enquanto que outras profissões, isso já está muito dado, né? Então, é a medicina baseada em evidência, a fisioterapia baseada em evidência. Então, nós temos que melhorar as nossas pesquisas, nós temos que fazer mais pesquisas, nós temos que publicar os nossos resultados, porque é isso que vai fazer a terapia ocupacional cada vez mais conhecida pela população e pelos outros profissionais e reconhecida na sua qualidade. Na Faculdade de Medicina da Federal, eu descobri que tinha uma coleção enorme de um jornal americano, a maior publicação no mundo na época de terapia ocupacional, o American Journal, e nós fizemos uma pesquisa de uma bibliografia básica para terapia ocupacional. E o Murat bancou, através das ciências médicas, a tradução de todos esses artigos que foram feitos pela Raquel Coppitti, tá? Que era editora na época da Interlivros. E com isso a gente criou um material teórico que depois, até sem uma participação direta nossa, esse material acabou sendo divulgado e se constituiu a bibliografia básica teórica da terapia ocupacional pelos primórdios da profissão em todo o país, no Nordeste. E eu vim saber disso depois, né? Encontrar essa coletânea, né? Fundamentando os outros cursos. Nós estávamos tentando construir uma terapia ocupacional brasileira, mas isso foi muito contraditório, porque a gente tinha o Spackman, era isso que nós tínhamos, né? E ao mesmo tempo, assim, eram os primeiros em espanhol. E ao mesmo tempo eram os primeiros terapeutas ocupacionais que estavam indo fazer a pós-graduação. Porque a gente participou muito dessa renovação. Sim, a gente tinha a preocupação de uma nova terapia ocupacional mais transformadora, a gente dizia isso, né? E, então, nós construímos uma terapia ocupacional brasileira a partir desse momento, mas numa negação muito grande das coisas que aconteciam em outros lugares do mundo, né? E o que eu vejo é que, mais recentemente, a gente está fazendo um movimento muito mais ampliado nesse sentido. Ao mesmo tempo em que a gente procura as bases, né, para consolidação, para fortalecimento da nossa profissão, das especificidades da terapia ocupacional, mas também olhando para o que se produz fora do Brasil, né? Acho que a gente está conseguindo construir essa visão ampliada. A própria categoria já está mobilizada nessa discussão aí de talvez uma proposta, ou pelo menos está subsidiada numa discussão das diretrizes curriculares, que ela foi implantada em 2002, nós estamos em 2019, são 17 anos. Então, são 17 anos de um modelo de diretriz que talvez já não atenda mais à realidade atual do campo, né? A gente vê que a gente saiu de uma total desconstrução, que cada um punha o tijolo como queria, né? Até que, posteriormente, em 80, veio uma formação mais unificada, que eu acredito que possibilitou as universidades se juntarem, discutirem, né? Se aprimorarem nesse conjunto de currículo, que até então a gente não tinha essa possibilidade. E eu espero que foi um momento político bem tenso, com muitas mudanças, que nós fizemos muitas mudanças e que a gente saiba aproveitar cada vez mais esse momento de crise de políticas para a gente dar os grandes saltos, né? E não esmorecer, né? Achando que não vai dar conta. Eu acho que até ó vinga dessa forma. Quando as pessoas me perguntam, né, o que é terapia ocupacional, eu falo que é uma profissão incrível, que pode promover qualidade de vida, mesmo quando a pessoa está passando por um processo de finitude da vida.